Porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus zeloso. Êxodo 34, verso 14. A paixão do ciúme no homem normalmente é exercida de uma maneira má, mas não é em si mesma necessariamente pecaminosa. Um homem pode ser zelosamente cauteloso de sua honra e suspeitamente vigilante sobre outro sem merecer a culpa. Todas as pessoas racionais concordarão que existe tal coisa como um ciúme virtuoso. O amor próprio é, sem dúvida, o fundamento habitual do ciúme humano. E pode ser que Chesterton esteja certo em sua definição de apreensão de superioridade, o medo de que outra pessoa de alguma forma nos suplante. Contudo, a palavra ciúme é tão próxima daquela palavra nobre, zelo, que estou convencido de que deve ter algo de bom nela. Certamente aprendemos com as Escrituras que existe tal coisa como um ciúme piedoso. Encontramos o apóstolo Paulo declarando à igreja de Corinto: tenho ciúme sobre vós, como um ciúme piedoso, porque vos desposarei a um só marido, para que eu vos exponha como virgem casta a Cristo. Ele tinha uma preocupação séria, cautelosa, ansiosa por sua santidade, para que o Senhor Jesus pudesse ser honrado em suas vidas, na vida daquela igreja. Então que você se lembre que o ciúme, como a ira, não é mal em si mesmo, ou nunca poderia ser atribuído a Deus. Seu ciúme é sempre uma chama pura e santa. A paixão do ciúme possui uma força intensa, dispara toda a natureza interior, suas brasas são zimbros, que têm uma chama mais veemente, reside nos lugares mais profundos do coração e tem tamanha solidez e firmeza que permanece profundamente enraizado até que a causa excitante dele seja removida. Ele brota dos recessos mais íntimos da natureza e, como uma torrente, irresistivelmente varre tudo diante dele. Não se detém por nada, porque é inflexível como túmulo, como está em Cantares, que diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. Cantares 8:6. Ele provoca a cólera ao máximo, pois é a ira de um homem, por isso não poupará no dia da vingança, como está em Provérbios 6:34, porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. E tudo joga firme na perseguição do seu inimigo, pois a ira é cruel e a ira é ultrajante, mas quem é capaz de estar diante dos ciúmes? Por todas essas razões, o ciúme é selecionado como uma imagem, eu diria que até fraca, daquele terno respeito e zelo que Deus tem pela sua própria divindade, honra e supremacia, e a santa indignação que sente por aqueles que violam suas leis, ofendem sua majestade ou acusam o seu caráter santo. Não que Deus tenha ciúmes para o fazer descer à semelhança dos homens, mas que esta é a ideia mais próxima que podemos formar do que o ser divino sente, se realmente vamos usar essa palavra para ele. Quando vê seu trono ocupado por deuses falsos, sua dignidade insultada e sua glória usurpada por outros. Não podemos falar de Deus senão usando figuras tiradas de suas obras, as nossas próprias emoções. Devemos, no entanto, quando usamos as imagens, nos alertarmos e alertarmos aqueles que nos ouvem contra a ideia de limitar a mente infinita a qualquer metáfora, por mais elevada que seja, ou linguagem, por mais pesada que seja. Talvez não teríamos nos atrevido a usar a palavra ciúme em relação ao Altíssimo, mas como encontramos tantas vezes na Escritura, admiremos com solenidade esta exibição misteriosa da mente divina. Eu acho que ouço as palavras trovejantes de Naum: Deus é ciumento e o Senhor vingador. O Senhor é vingador e está furioso. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e ele reserva a ira contra os seus inimigos. Naum 1, verso 2. Que a minha alma seja humilde diante do Senhor e trema ante o seu nome. Em primeiro lugar, reverentemente, lembremo-nos de que o Senhor magnifica gloriosamente a sua deidade. Nosso texto é acoplado com a ordem: não adorarás nenhum outro Deus.
Quando a lei foi trovejada do Sinai, o segundo mandamento recebeu força do divino ciúme. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, nem qualquer semelhança de qualquer coisa que esteja acima no céu, ou que esteja embaixo na terra, ou que esteja nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Visto que Ele é o único Deus, o Criador do céu e da terra, Ele não pode suportar que qualquer criatura de suas próprias mãos ou a ficção da imaginação de uma criatura deva ser empurrada para o seu trono e ser criada para usar sua coroa. Em Ezequiel, encontramos o falso Deus descrito como a imagem do ciúme que provoca ciúme, e a condenação em Jerusalém, que assim virá de Jeová, é descrita assim: meus olhos não pouparão, não terei piedade, mas eu recompensarei seu caminho sobre a sua cabeça. Deuses falsos toleram pacientemente a existência de outros deuses falsos. Dagon pode ficar com Baal e Baal com Astarote. Como a pedra, a madeira e a prata podem ficar indignados. Mas porque Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, Dagon deve cair diante da sua arca. Baal deve ser quebrado e Astarote deve ser consumido pelo fogo. Assim diz o Senhor: destruireis os seus altares, quebrareis as suas imagens e destruireis os seus arvoredos, e os seus ídolos serão abolidos. Meus irmãos, vocês se maravilham com isso? Eu senti em minha própria alma, meditando sobre este assunto, uma intensa simpatia e profunda ternura por Deus. Vocês podem se colocar no lugar de Deus por um momento. Suponhamos que vocês tivessem feito os céus e a terra, e todas as criaturas que habitam este globo. Como iriam se sentir se essas criaturas pusessem uma imagem de madeira ou de bronze ou ouro e clamassem: esses são os deuses que nos criaram, estas coisas nos deram vida? O que? Uma parte inerte e morta da terra é levantada e posta em rivalidade com a verdadeira deidade? Qual deve ser a indignação do Senhor contra rebeldes infatuados, quando eles até agora o desprezam, para colocar um alho poró, ou uma cebola, ou um besouro, ou uma rã, preferindo adorar o fruto do seu próprio jardim, ou o verme de seus rios lameados, ao invés de reconhecer o Deus em cuja mão está o seu fôlego, e na mão de quem estão todos os seus caminhos. É uma maravilha que Deus não tenha despedaçado o mundo com raios, quando nos lembramos de que até mesmo hoje milhões de homens mudaram a glória de Deus incorruptível em uma imagem feita como homem corruptível, e por aves e feras e coisas rastejantes. Com que desprezo indescritível o Deus vivo deve olhar para os ídolos que são a obra das mãos do homem. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm narizes, mas não cheiram, têm mãos, mas não agem, têm pés, mas não andam, nem falam por suas gargantas e línguas. Deus tem longanimidade para com os homens, e Ele tem suportado pacientemente esta loucura de rebelião. Mas que paciência deve ser essa, para que Ele possa conter a fúria do seu ciúme, pois Ele é um Deus zeloso e não tolera rivais. Foi o ciúme divino que moveu o Senhor para trazer suas pragas sobre o Egito. Uma leitura cuidadosa irá lhes mostrar que essas maravilhas foram todas destinadas aos deuses do Egito, para mostrar quão inútil eles eram. O povo era atormentado pelas próprias coisas que eles tinham feito ser suas divindades. Ou então, como no caso das pragas e doenças, seus animais sagrados foram eles mesmos feridos, assim como o Senhor havia ameaçado. Contra todos os deuses do Egito eu executarei o juízo. Eu sou Jeová. Não era da mesma forma com Israel na antiguidade, porque eles foram derrotados diante dos seus inimigos, porque sua terra foi invadida com tanta frequência, porque a fome se seguiu à peste, a guerra e a miséria, só porque provocaram a ira de Deus com os seus lugares altos e o levaram ao ciúme com suas imagens esculpidas. Quando Deus viu isso, Ele irou-se e abominou tremendamente a Israel, como diz o Salmo 78, 58 e 59, pois o provocaram a ira com seus altos e moveram o seu ciúme com suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló,
a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. É isso que diz a palavra do Senhor, queridos. Como foi que, por último, o Senhor entregou Jerusalém às chamas e mandou os caldeus levarem em cativeiro o remanescente do seu povo? Como é que ele abominou a sua herança e desistiu do monte Sião, deixando ser pisado pelos gentios? Jeremias não lhes disse claramente que, havendo andado após outros deuses e abandonado a Jeová, ele os expulsaria? Irmãos, toda a história da raça humana é um registro das guerras do Senhor contra a idolatria. A mão direita do Senhor despedaçou o inimigo e lançou os antigos ídolos no chão. Eis as ruínas de Nínive. Procure as desolações da Babilônia. Olhe para os templos quebrados da Grécia. Veja as ruínas de Roma pagã. Viajando, onde quer que você vá, você irá contemplar os templos dilapidados dos deuses e os impérios em ruínas dos seus devotos tolos. As toupeiras e os morcegos cobriram com esquecimento as deidades uma vez célebres da Caldeia e da Síria e da Grécia e de Roma. O Senhor levantou o seu braço e os lançou sobre seus adversários, porque Jeová, cujo nome é ciumento, é um Deus zeloso. Com que indignação, então, o Senhor deve desprezar aquela prostituta apóstata, chamada Igreja Romana, quando em todos os seus santuários há imagens, esculturas e relíquias, e os pobres seres apaixonados são ensinados a se curvar diante de um pedaço de pão. Em nosso país, a idolatria papal não é tão desnudada e nua como está em outras terras, mas eu vi isso, e minha alma se moveu com indignação, como a de Paulo na colina de Marte, quando viu a cidade inteiramente entregue à idolatria. Vi milhares de pessoas adorarem a hóstia, centenas se curvando diante da imagem da Virgem, usando o terço em oração diante de um crucifixo, e companhias de homens e mulheres adorando um osso podre e um prego enferrujado, porque dizem ser uma relíquia de um santo. É inútil que os romanistas afirmem que eles não adoram as coisas em si, mas apenas o Senhor através delas, pois isso o segundo mandamento expressamente proíbe, e é sobre este ponto que o Senhor se chama um Deus ciumento. Quão cheia está a taça que a Babilônia terá que beber. O dia se apressa quando o Senhor se vingará dela, porque as suas iniquidades atingiram o céu, e ela blasfemou e exaltou o seu Papa sobre o trono do Altíssimo, e lançou os seus sacerdotes no ofício do Cordeiro, como se pudessem repetir o seu sacrifício perfeito e acabado. Purificai-vos deste fermento. Eu o conjuro diante de Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. Se você não participar das suas profanações, sai cada vez mais dela e deixe seu protesto cada vez mais veemente e alto contra o que se exalta acima de tudo o que se chama Deus e somente Deus. Que nossas igrejas, ditas protestantes, a Igreja da Inglaterra, que tem em si uma grande tendência cerimonial do papado, limpem-se de suas prostituições, para que o Senhor não as visite com fogo e derrame sobre elas as pragas da Babilônia. Renuncie, meus irmãos, a cada cerimônia que não tenha a Escritura e somente a Escritura para a sua ordem, e toda doutrina que não é estabelecida pelo simples testemunho da palavra de Deus. Que, acima de tudo, nunca por qualquer sinal, palavra ou ação, tenhamos qualquer cumplicidade com esta comunhão de demônios, esta congregação dos filhos de Belial, e como nosso Deus é um Deus zeloso, não o provoquemos por qualquer afinidade, gentileza, comunhão com esta mãe das prostitutas e abominações da terra. Agora, não paremos aí. Com que ciúme deve o Senhor considerar a grande massa do povo deste país, que tem outro Deus fora dele mesmo? Com que indignação ele olha para muitos de vocês que estão sujeitos ao príncipe das potestades do ar, o Deus deste mundo? Para você, Jeová não é nada. Deus não está em todos os seus pensamentos. Você não tem temor dele diante dos seus olhos no seu dia a dia. Como os homens de Israel, estabeleceste os vossos ídolos nos vossos corações. Eles podem não ser vistos, mas estão em vossos corações. Seu Deus é o costume da cultura, é a moda, são os negócios, o prazer, a ambição, a honra. Tu fizeste para vós
deuses de todas essas coisas. Não deve ser dito a muitos aqui: estes são teus deuses, se aquela querida criança ocupa um lugar mais proeminente em seu amor do que o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marido, que te dirá Deus e de que forma te ferirá quando a tua mulher reina como uma deusa em teu espírito? E esposa, tu deves amar teu marido, fazes bem em fazê-lo, mas se o exaltaste acima de Deus, se o fizeres dominar sobre a tua consciência e estiver dispostas a deixar teu Senhor ou desobedecê-lo para lhe agradar, então te fizeste outro Deus, e Deus tem ciúmes para contigo. Ai, devemos lembrar que podemos provocá-lo com os mortos, assim como com os vivos. Uma dor levada ao excesso, um sofrimento alimentado até que impeça a nossa atenção ao dever de viver para a sua glória, para a glória de Deus. Uma dor que nos faz murmurar e reclamar contra a vontade da providência é pura rebeldia, a não aceitação de que Ele tem os nossos tempos e daqueles que nós amamos em suas mãos. Quem age assim tem nele o próprio espírito de idolatria. Provocará a ira do Senhor e Ele certamente castigará novamente, até que nosso espírito se torne resignado à sua vara. Ainda não perdoaste Deus? Foi a linguagem de um velho quáquer quando viu uma viúva que por anos tinha usado sua erva daninha da murmuração e estava inconsolável em sua dor. Você não perdoou Deus ainda? Podemos chorar, queridos, podemos chorar sobre luto, porque Jesus chorou, mas não devemos afligir-nos para provocar a ira do Senhor. Não devemos agir como se nossos amigos, parentes, queridos, filhos fossem mais preciosos para nós do que o nosso Deus, que decide quando levá-los. Nós somos autorizados a tomar consolo uns com os outros, mas quando carregamos e elevamos o amor a nível da idolatria e colocamos a criatura no lugar do Criador, e nos rebelamos, e nos afligimos, e amargamente nos deprimimos, então o Senhor tem uma vara na mão, e Ele nos faz sentir o seu peso, porque Ele é um Deus ciumento. Temo que alguns, ainda que sendo mestres e pastores, ainda assim colocam sua casa, seu jardim, seus negócios, sua habilidade, não sei mais o que, em determinado tempo do lugar de Deus, dando a essas coisas muito mais do seu tempo, zelo e paixão. Não seria coerente com a vida de piedade que um homem vivesse como um idólatra, mas mesmo cristãos verdadeiros muitas vezes são vencidos por este pecado e terão que chorar por ele. Irmãos, não levantem imagens que provoquem este ciúme, mas como Jacó na antiguidade, clamem a vós e às vossas famílias, livrai-vos dos deuses estranhos que estão entre vós e sede puros. Deixe-me advertir aqueles de vocês que negligenciam isso, que se for parte do povo de Deus realmente, em breve você será chamado por Ele para a disciplina, e quanto mais cedo melhor, para a sua própria salvação, sua vida espiritual, seu bem espiritual. Enquanto, por outro lado, para aqueles ímpios que continuam a viver para outros objetos além do divino, digamos, você não só será atingido nesta vida por decepções amargas desses ídolos inúteis, mas você também sofrerá a ira eterna na vida futura. Eu quero pressionar mais essa verdade sobre vocês, pressionar essa matéria mais profundamente em suas consciências. Deixe-me levar isso como na ponta da baioneta. Ora, meus ouvintes, há alguns de vocês que nunca adoram a Deus. Eu sei que você vai até um lugar de culto como este, mas então é só para ser visto, ou para acalmar sua consciência por ter feito supostamente o seu dever. Quantos de vocês, comerciantes, só querem acumular uma fortuna e nisso está todo o seu empenho? Quantos de vocês estão vivendo apenas para suas famílias? Quantos rapazes respiram apenas por prazer e entretenimento? Quantas mulheres jovens existem apenas para diversão e vaidade? Temo que alguns dentre vós tenham feito dos vossos ventres o vosso Deus e se inclinam aos vossos encantos e confortos pessoais. Fala dos idólatras, eles não estão longe em um lugar pagão, eles estão aqui hoje. Se desejamos pregar aos que quebram o primeiro e o segundo mandamento, não precisamos ir aos hindus ou atravessar as planícies da África, ir para a Índia.
eles estão aqui. E vós, que não vos inclineis em verdadeira adoração perante o Senhor, deixai que essas palavras sejam dadas, proclamadas e que toquem os vossos ouvidos. O Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus zeloso. Quem estará diante dele quando estiver em sua ira infinita? Quando seu ciúme queimar como fogo e queimar como uma fornalha, quem suportará o dia da sua ira? Guarda-te, para que ele não te despedace, e não haja quem te livre. Terrível será para você se no último dia você tiver que contemplar um Deus irado, sentado diante dele em julgamento. Faça uma pausa agora e medite sobre o seu destino, e pense que você vê o Todo-Poderoso vestido de tempestade e furacão, para que ele não venha então te despedaçar e não haja quem te livre. Como dizem os versos, o seu trono é um assento de ira terrível, queima com chama devoradora. O Senhor parece fogo consumidor, e ciúme é o seu nome. Deus te salve por amor a Cristo. Em segundo lugar, o Senhor está tomado de ciúmes da sua soberania. Aquele que fez o céu e a terra tem o direito de governar suas criaturas como ele quiser. O oleiro tem poder sobre o barro para modelá-lo de acordo com seu próprio prazer. E as criaturas que estão sendo feitas são obrigadas a ser obedientes ao seu Senhor. Ele tem o direito de emitir comandos, mandamentos e ordens. Ele tem feito isso. Eles são santos, justos e sábios. Os homens são obrigados a obedecer, mas infelizmente, continuamente se rebelam contra o seu Deus e não lhe obedecem. Não, há homens que negam totalmente que ele está reinando, e outros que tomam conselho em conjunto dizendo: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as nossas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, como está nos Salmos 2, 1 e 3. O que está sentado nos céus é levado ao ciúme por esses pecados e defenderá os direitos da sua coroa contra todos os que vierem se levantar contra ele, porque o Senhor é um grande Deus e um grande Rei, um Rei que reina acima de todos os deuses, de todos os povos com seus ídolos. Isso nos lembra do ódio do Senhor pelo pecado. Cada vez que pecamos, o que estamos fazendo é dizer: não reconheço que Deus seja meu soberano e farei o que quiser. Cada vez que falamos coisas indignas, realmente estamos falando: minha língua é minha, Ele não é o Senhor sobre os meus lábios. Sim, e toda vez que o coração humano anda atrás do mal e de desejos corrompidos, desejando o que é proibido, ele tenta destronar a Deus e colocar o maligno em seu lugar. A linguagem de cada pecado é: quem é o Senhor para eu obedecer a sua voz? Não quero que Deus reine sobre mim. O pecado é uma traição deliberada contra a majestade de Deus, um ataque à sua coroa, um insulto oferecido ao seu trono. Alguns pecados, especialmente, têm rebelião escrito na sua testa, pecados presunçosos. Quando a consciência de um homem foi iluminada e ele sabe melhor, mas ainda abandona o bem e segue após o mal. Quando a consciência de um homem foi despertada através de algum julgamento, ou doença, ou sob um ministério fiel que pregou a verdade para ele, se aquele homem retornar como um cão ao seu vômito, ele de fato insultou grandemente a soberania de Deus. E nós não temos feito isso. E não há alguns aqui em particular de quem uma vez tivemos boa e grande esperança, mas que voltou novamente para caminhos tortuosos? Não há alguns de vocês que domingo após domingo têm sua consciência tão despertada que você não pode pecar tão facilmente como os outros o fazem no mundo, e ainda assim insiste e entra em pecado, mas lhe custa muito caro, porque você sabe melhor e conhece a verdade como o mundo não conhece. Eu já não ouvi de alguém que se senta nesses assentos muitas vezes, mas que sua vida em nada é diferente de quem jamais ouviu o que ele ouviu. Não ouvi falar de outro que pode cantar conosco os hinos de Sião, mas está igualmente à vontade na casa com a música lasciva e com o bêbado.
Não sabemos de alguns que em seus negócios não são em nada o que deveriam ser e não são diferentes do mundo, ainda que como um espetáculo semanal sobem à casa de Deus? Ó senhores e senhoras, vocês provocam os ciúmes do Senhor. Tomem cuidado, pois quando ele sair do seu lugar de repouso e tomar consigo a espada e o escudo, quem és tu para que fiques diante da terrível majestade da sua presença? Trema e fique quieto, humilhai-vos e arrependei-vos deste vosso grande pecado. Certamente, se o pecado vil ataca a soberania de Deus, a justiça própria, o legalismo, etc., igualmente são culpados de traição, pois como o pecado vil se vangloria, não guardarei a lei de Deus como ele a expressou, a autojustiça exclama. Não serei salvo unicamente por Deus, sem eu ter nenhum mérito. Não serei salvo somente por Deus, de alguma maneira eu farei um novo caminho para o céu. Não me curvarei diante da graça soberana de Deus. Não aceitarei a expiação que Deus realizou na pessoa de Jesus somente e que foi completa. Eu serei meu próprio redentor, ou pelo menos participarei de alguma forma da minha redenção. Eu entrarei no céu pela minha própria força e livre-arbítrio e glorificarei os meus próprios méritos. O Senhor está muito irado contra a justiça própria. Não sei de outra coisa contra a qual a sua fúria arda mais do que contra isto. Nenhum daqueles pecados vis mencionados pode ser pior que este orgulho que se levanta contra o trono de Deus, porque a justiça própria toca a Deus de uma forma muito profunda, insultando a glória e a honra do seu Filho, Jesus Cristo, que fez uma obra completa, perfeita e acabada. Josué disse aos filhos de Israel, quando prometeram guardar a lei: não podereis servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, e Ele é um Deus ciumento, e Ele não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Assim, eu posso dizer também a mesma coisa aos que se julgam justos: não podeis guardar a lei, porque Deus é um Deus zeloso, santo e puro, marcando cuidadosamente cada falta, em cada ato, cada pensamento, em cada ação e em cada intenção. Justiça própria, tuas iniquidades estão marcadas com ponteiro de aço no mármore do templo. Ele não perdoará as vossas iniquidades, enquanto tentardes ganhar o seu favor pelas obras da lei. Lança a tua justiça própria, orgulhosa, fora. Lança-o com todos os outros ídolos, as toupeiras e aos morcegos, porque não há esperança para ti, desde que te apegues a ela, e a justiça própria é um dos piores ídolos no coração do homem. A justiça própria é em si a própria essência e o ponto culminante da rebelião contra Deus. Um homem dizer: Senhor, eu não pequei, ou eu posso viver uma vida justa se eu quiser, exercendo minha livre vontade. Isso, queridos, é o arrebatamento, a ênfase, o clímax da iniquidade. E o ciúme de Deus é furiosamente quente contra ele, arde furiosamente o ciúme de Deus contra isso. Mas permitam-me acrescentar, queridos amigos, que estou persuadido de que a falsa doutrina, na medida em que toca na soberania de Deus, é sempre objeto do ciúme divino. Me deixe indicar especialmente as doutrinas do livre-arbítrio. Sei que alguns homens bons e em sua sinceridade baseada no erro ensinam isso, mas estou persuadido de que o Senhor se ira contra a sua doutrina, e embora ele possa ver isso muitas vezes como pecado de ignorância. A doutrina do livre-arbítrio, o que ela faz? Ela engrandece o homem em detrimento de Deus, declara os propósitos imutáveis de Deus uma nulidade, já que eles não podem ser realizados a menos que os homens estejam dispostos e resolvam concordar com ele. Torna a vontade soberana de Deus um servo à espera da vontade do homem. A vontade do homem se torna soberana e decisiva, e todo pacto da graça depende da ação do homem e não da de Deus. Todo o propósito de Deus fica sendo constantemente frustrado pela vontade do homem. Negando a eleição com base na sua ideia de injustiça, de que seria injustiça, ele considera que Deus é um devedor dos pecadores, de modo que, se dá graça a um, é obrigado a fazê-lo a todos, mas graça não se deve.
Essas pessoas ensinam que o sangue de Cristo foi derramado igualmente para todos os homens e que alguns pelos quais o sangue foi derramado inutilmente, ou que Deus é injusto em cobrar o mesmo pecado 2 vezes, pois os homens estão perdidos e no inferno pagando por seus pecados depois de Jesus ter derramado o seu sangue por eles. Não. O sangue de Jesus foi derramado pelos eleitos e sua expiação foi eficaz para todos os quais o sangue foi derramado. Não pode haver nada mais terrível do que negar a expiação eficaz do sangue de Cristo. Esta doutrina atribui a diferença final que salva a própria vontade do homem, tornando a expiação em si mesma uma coisa impotente até que a vontade do homem lhe dê eficácia. Esses sentimentos diluem a descrição bíblica do homem que está morto em seus delitos e pecados e debaixo da ira de Deus e com sua mente sendo inimizade contra Deus. Mas essa doutrina, imputando força à humanidade caída, rouba ao Espírito a glória da sua graça efetiva. Essa teoria diz, na verdade, que é daquele que quer e daquele que corre, e não de Deus que demonstra a sua misericórdia. Nega abertamente o que Deus diz claramente, falando o oposto. Mas Deus diz, porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, que usa da sua misericórdia. Romanos 9, 15 e 16. E nada poderá mudar isso. Mas o ciúme de Deus arde quando sua clara verdade é negada e a vontade do homem se torna soberana e eficaz, e não a sua vontade. Qualquer doutrina, meus irmãos, que esteja em oposição a esta verdade, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, provoca o ciúme de Deus. Muitas vezes tremo neste púlpito para que eu não diga nada que se opusesse à soberania do meu Deus. E embora saibam que eu não tenho vergonha de pregar a responsabilidade do homem a Deus, diante de Deus, se Deus é soberano, o homem deve ser obrigado a obedecê-lo. Por outro lado, sou igualmente ousado para pregar que Deus tem o direito de fazer o que Ele quer com o que é seu, que Ele não dá conta de seus assuntos a ninguém, e ninguém pode parar a sua mão ou dizer-lhe: o que fazes? Sim, o grande ciúme de Deus é provocado quando os líderes, ou o povo, ou os sínodos transgridem os sagrados domínios da consciência e dizem aos homens o contrário da verdade e bradam: inclinem-se para que possamos passar por cima de vocês com as nossas opiniões. Quando tentamos dominar o juízo de outro homem e fazer nossas opiniões, nossas próprias opiniões supremas sobre a palavra de Deus, o Senhor se move e é levado ao ardente ciúme, pois Ele retém o tribunal da consciência para si mesmo, para si somente, para reinar sozinho dentro dela, através da sua palavra. Humildemente nos curvamos diante da dignidade do Altíssimo e pagamos nossa homenagem aos seus pés, nos curvando a toda a verdade revelada. Como diz os versos: glória ao Rei eterno, grande em majestade suprema, que todos os céus cantem louvor, que todos os povos proclamem seu poder. Ó, que minha alma seja sempre elevada, sempre em olhar suas glórias, nunca deixe de se curvar ao seu controle, sempre ao som de adoração sublime. Vamos coroá-lo todos os dias. Que a nossa santa obediência, as nossas devotas vidas permitam a nossa generosa aquiescência em toda a sua vontade e verdade revelada somente nas Escrituras. Que nossa reverente adoração diante da grandeza da sua majestade deixe claro a todos os homens que o reconhecemos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que não provoquemos um Deus ciumento à ira. Em terceiro lugar, o Senhor é ciumento de sua glória. A glória de Deus é o resultado de sua natureza e atos. Ele é glorioso em seu caráter, pois há tal provisão de tudo o que é santo e bom e adorável em Deus, nele mesmo, que ele deve ser glorioso em todos os seus atributos, caráter e em seu ser eterno. As ações que fluem do seu caráter, os atos que são os resultados da sua natureza interior,
estes são gloriosos também. E o Senhor tem muito cuidado para que toda a carne veja que Ele é um Deus bom e gracioso e justo, e Ele tem fixado em sua mente eterna que os seus grandes e poderosos atos não devem dar glória aos outros, mas apenas a si mesmo. Como então devemos ter cuidado quando fazemos alguma coisa por Deus, pela ação do seu Espírito em nós? E por essa ação do Espírito, baseada nos méritos de Cristo, Deus tem prazer em aceitar nossas ações. Que nós tenhamos cuidado em nunca nos congratular, que nunca nos congratulemos. O ministro de Cristo deve se despojar de todo trapo de louvor. Você pregou bem, disse um amigo a John Bunyan uma certa manhã. Está muito atrasado, disse o honesto John. O diabo me disse isso antes de eu sair do púlpito. O diabo muitas vezes diz aos servos de Deus um grande número de coisas que eles devem se arrepender de ter ouvido. Um homem é útil na escola dominical, então ele vai lá dizer: como você tem feito isso tão bem? Não é verdade que dificilmente você pode resistir a uma tentação ou dar um bom exemplo sem ele sussurrar para você: que excelente pessoa você deve ser para agir dessa forma? Talvez seja uma das lutas mais difíceis da vida cristã aprender esta frase: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Agora, Deus é tão ciumento sobre este ponto que, enquanto Ele vai perdoar seus próprios servos 1000 coisas, esta é uma ofensa que, por certo, Ele vai nos castigar e disciplinar. Que um crente diga uma vez: eu sou, e Deus logo o fará dizer: eu nada sou. Que um cristão comece a se vangloriar: eu posso fazer todas as coisas, sem acrescentar: por meio de Cristo que me fortalece, e em breve ele terá que gemer: eu não posso fazer nada, e lamentar-se no pó. Muitos dos pecados dos verdadeiros cristãos, eu não duvido, foram o resultado de sua autoglorificação. Muitos homens têm sido permitidos por Deus manchar um caráter nobre e arruinar uma reputação admirável, porque o caráter e a reputação passaram a ser do próprio homem, em vez de serem apenas placas apontando para a glória de Deus, que opera o querer e o efetuar em nós. Como todas as coroas, essas coisas devem ser depositadas aos pés de Cristo. Tu podes edificar a cidade, mas se disseres como Nabucodonosor: eis a grande Babilônia que eu edifiquei, serás ferido à terra, como ele o foi. Que humilhação, vivendo como um animal. Os vermes que comeram Herodes, quando não deu a Deus a glória, estão prontos para outra refeição. Guarda-te, guarda-te da vanglória. Quão cuidadoso devemos ser e andar humildemente perante o Senhor. No momento em que nos glorificamos, já que só há espaço para uma glória no universo, nos colocamos como rivais do Altíssimo. As almas penitentes são sempre aceitas, porque não estão no caminho de Deus. Almas orgulhosas são sempre rejeitadas, porque estão no caminho de Deus. O inseto que vive um instante se glorificará contra o sol que o aqueceu em vida. O barro se exaltará acima do homem que o modelou na roda. O pó do deserto se esforçará em lutar contra o redemoinho. Ou as gotas do oceano lutam contra a tempestade. Oh, nada há para vaidade em ti. Tu, mortal insignificante, chamado homem, humilha-te e reverencia teu grande Criador. Cuidemos para que nunca deturpemos Deus, a fim de roubá-lo de sua honra. Se algum ministro pregar de Deus para desonrá-lo, ou receber honra, Deus ficará ciumento contra aquele homem. Temo que o Senhor tenha ira pesada contra aquele que condena o pobre homem à porta, o homem que Deus está soberanamente chamando, pois desonram a Deus, e Ele é muito zeloso do seu nome. E aqueles, por outro lado, que atribuem a salvação ao homem, também devem se sentir fortemente debaixo do desagrado de Deus, porque eles tomam dele a sua glória. Ah, ladrões! Ah, ladrões! Vocês ousarão roubar as joias da coroa do universo? Deus não tem obrigação de salvar ninguém, mas cada salvação deve ser atribuída somente a Ele. Para onde vás com isso? Para onde levais as brilhantes pérolas que devem brilhar na testa de Cristo somente? Irás colocá-las na testa do homem?
pare, porque o Senhor não dará a sua glória a outrem. Dai ao Senhor todos os justos, dai ao Senhor glória e força, dê a Ele a honra que é devida ao seu nome. Qualquer doutrina que não dê toda a honra a Deus, provoca o seu ciúme e desperta a sua ira. Se você atribuir um único fator da salvação do homem ao que é salvo ou ao que prega, e não somente a Deus, estás roubando o Altíssimo da sua glória. O que um Deus ciumento de sua glória fará? É melhor que estes homens nunca tivessem pregado. Tenha cuidado, queridos amigos, para que jamais deturpe a Deus. Você que murmura, você que diz que Deus lida mal com você, porque isso que a murmuração é, uma acusação de que Deus não está agindo corretamente no teu caso ou na tua vida. Você dá a Deus um caráter doente diante do mundo, quando você parece, como cristão, tão melancólico. Mundanos dizem, seguir a Jesus deve ser intolerável, não deve ser algo maravilhoso. Eles deviam estar perguntando a razão da esperança que há em você, e não espantados com sua melancolia. E assim, você mancha a honra de Deus. Oh, não faça isso, pois Ele é um Deus zeloso, que arde em ciúmes, e Ele certamente usará a vara sobre você se você é seu filho, se você insistir em agir assim. Se você é um dos seus filhos, certamente Ele o disciplinará. Neste momento, queridos, um lampejo de santo prazer atravessa minha mente. Estou feliz que Ele seja um Deus ciumento. Esta verdade nos faz caminhar com muito cuidado, mas ao mesmo tempo deve nos alegrar muito pensar que o Senhor é muito ciumento de sua própria honra. Então, irmãos, se crermos em Cristo, você e eu estamos seguros para sempre e jamais conheceremos os abismos da perdição, porque isso o desonraria se não tivéssemos o que Ele jurou por seu nome, o que todos os seus filhos terão, serão feitos à imagem do seu Filho. Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Obra completa, porque a honra do nome dele e a sua glória estão em jogo, porque ele disse que todos os que ele conheceu, ele predestinou, e todos os que ele predestinou, ele chamou, e todos os que ele chamou, ele justificou, e todos os que ele justificou, ele glorificou. Como Paulo diz em Romanos 8, uma obra completa, porque a honra do nome dele e a sua glória estão em jogo. Por amor do seu próprio nome e por causa da sua fidelidade, ele nunca deixará um do seu povo perecer, já que sua honra está empenhada em salvar a mais pobre de suas ovelhas. Agora, se Cristo pudesse brincar com sua própria honra, se não tivesse ciúme da sua honra, você e eu teríamos medo de que ele nos permitisse perecer, mas nunca acontecerá. Será dito na terra e cantado no céu no último dia, que Deus não sofreu derrotas desonrosas das mãos de homens ou de demônios. Eu escolhi o meu povo na eternidade, diz o Pai Eterno, e agora são meus. Eu faço as minhas joias. Eu comprei o meu povo, diz o Filho Eterno. Eu me tornei uma garantia para eles diante do Altíssimo, e o inferno não conseguiu rasgar a mais pobre das ovelhas que eu comprei com meu sangue. Eu vivifiquei o meu povo, diz o Espírito Santo. As tentações do inferno não poderiam derrubá-los. Suas próprias corrupções não poderiam dominá-los. Consegui a vitória em cada um deles. Nenhum deles foi perdido. Todos eles são trazidos com segurança à minha mão direita. Esconde-se, então, sobre a bandeira, querido, do ciúme de Jeová. Este ciúme é a nossa garantia eterna. Eu digo de novo, esconda-se sob a bandeira do ciúme de Jeová. Este ciúme é vermelho, sangrento, eu sei. O seu estandarte tem um raio e uma chama de fogo, mas esconda-se sob ele, pois que inimigo te alcançará lá? Se for para a glória de Deus salvar-me, estou entrincheirado atrás de munições aterradoras e da rocha estupenda e impenetrável. O ciúme do Senhor pela sua honra, o ciúme do Senhor pela sua glória. Se tornaria Deus sem glória deixar-me, pobre pecador, descer ao inferno. Os demônios jamais abrirão as suas bocas junto com os homens para dizer que Deus não é fiel à sua promessa. Então estou seguro,
pois a glória de Deus está diretamente envolvida com a minha salvação, e minha salvação não pode falhar, porque a outra coisa ligada a ela, a glória de Deus, não pode ser manchada. Amados, nos lembremos de que somos parte do grande ciúme de Deus por sua glória, pois por este ciúme nossa salvação é garantida. Digamos com Elias: estou muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Que nossas vidas, nossa conduta e nossa conversa provem que estamos com ciúmes da glória de Deus em nossos corações, para que jamais nossos corações se afastem dele e possamos ferir com a mão severa e implacável cada pecado e cada pensamento de orgulho que possa tocar na glória do nosso Deus gracioso, vivendo para ele como vivendo diante de um Deus ciumento. Agora, em quarto lugar, no sentido mais elevado, o Senhor é ciumento sobre sua própria pessoa. Deixe-me apenas insinuar que o ciúme humano, embora seja exercido sobre a honra, a reputação, os direitos do homem, tem um lugar particularmente terno. O ciúme guarda como um homem armado a aliança matrimonial. Uma suspeita aqui é horrível. Mesmo o bom e velho Jacó, quando veio a morrer, não podia olhar para o seu filho Rúben sem se lembrar de sua ofensa. A Bíblia diz: na época em que Israel vivia naquela região, Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Gênesis 35, 22. Essa lembrança era muito dolorosa para ele. Quando ele estava morrendo e chamou todos os seus filhos para abençoar, Rúben, o mais velho, foi chamado primeiro, e ele disse assim para o seu filho: Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, mas não será mais superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Gênesis 49, 3 e 4. Vocês veem, ele se apressou a passar de Rúben para o próximo filho. Isso foi tudo que ele disse a Rúben quando estava abençoando seus filhos na hora da sua morte. O Senhor tem estado graciosamente satisfeito em dizer, na pessoa do seu filho ao seu povo: pense nessas palavras. Ele amou tanto a você, com tanto amor, que ele não podia ficar no céu sem você. Ele morreria para que você não perecesse. Ele se despojou à nudez para te vestir de beleza. Ele entregou o seu rosto para a vergonha e para o cuspe, para te elevar à honra e à glória. E não pode suportar que ame o mundo e as coisas do mundo. Seu amor é forte como a morte por você e, portanto, será duro como o túmulo. Ele será duro com você se você não o amar com um coração perfeito. Ele tirará aquele marido, ele ferirá aquela criança, ele vos trará da riqueza para a pobreza, da saúde para a enfermidade, até as portas da sepultura, porque ele te ama tanto que ele não pode suportar que algo possa ficar entre o amor do seu coração e ele. Cuidado, cristãos, vocês estão casados com Cristo. Lembre-se, você está casado com um marido ciumento. Ele é muito ciumento de sua confiança. Ele não permitirá que você confie em um braço de carne. Ele não vai suportar que você cave cisternas rotas, quando a fonte que ele é transborda sempre livre para você. Quando subimos do deserto, nos inclinamos sobre o nosso amado, então nosso amado está satisfeito. Mas quando descemos ao deserto apoiado em algum outro braço, quando confiamos em nossa própria sabedoria ou na sabedoria de um amigo, e pior de tudo, quando confiamos em qualquer obra nossa, ele está zangado e nos ferirá com golpes pesados para nos trazer a si mesmo. Ele também é muito ciumento da nossa afeição completa. Será maravilhoso se um cristão não enxergar nada senão Cristo. Quando a esposa de um nobre persa foi convidada para a coroação do rei Dario, o marido lhe perguntou: não achou o rei um homem muito bonito? E sua esposa disse: eu não pus os meus olhos sobre o rei. Meus olhos são para o meu marido apenas, pois meu coração é dele. O cristão deve dizer o mesmo. Não há nada abaixo do espaço arco do céu comparável a Cristo.
Não deve haver ninguém com quem conversamos tanto como com Cristo. Permanecer nele somente, este é o amor verdadeiro. Mas comungar e ter comunhão com o mundo, encontrar consolo em nossos confortos, amar este mundo mau, isto é totalmente aviltante e irritante para o nosso Senhor ciumento. Você não acredita que 9 em cada 10 dos problemas e dores dos crentes são o resultado de seu amor a outra pessoa que não seja Cristo? Prega-me a tua cruz, tu, Salvador que sangras. Coloque tua coroa de espinhos sobre a minha cabeça, para ser uma cerca para manter meus pensamentos dentro dos limites do teu amor. Ó, põe um fogo consumidor para queimar todos os meus amores errantes. Ó, põe um selo para carimbar o nome do meu amado indelevelmente sobre o meu coração. Ó amor divino, expulse de mim todos os amores mundanos e carnais e encha-me contigo mesmo. Queridos amigos, que este ciúme que nos deve manter próximo de Cristo seja também um consolo para nós, pois se estivermos casados com Cristo e tivermos seu ciúme sobre nós, dependeremos dele somente. Esse marido ciumento não permitirá que ninguém toque em seu cônjuge. Joel nos diz que o Senhor está com ciúmes por sua terra, e Zacarias fala a palavra do Senhor: tem o zelo de Jerusalém e de Sião um grande ciúme. E então ele declara que ele vai punir os pagãos e não vingará os seus eleitos que clamam a ele dia e noite. Não há palavra dura pronunciada contra a igreja que o Senhor não a vingará. Não há nenhuma ação feita contra nós que a mão forte daquele que uma vez morreu, mas agora vive por nós, não tomará vingança terrível sobre todos os seus adversários. Eu não tenho medo pela igreja de Deus. Eu não tremo diante do mundo por causa de Deus. Nosso marido ciumento nunca deixará sua igreja estar em perigo. E se alguém a ferir, ele lhes dará o dobro por cada golpe. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, mas ela prevalecerá contra as portas do inferno. Seu marido ciumento desviará a sua vergonha. Seu opróbrio será esquecido. Sua glória será linda como a lua e brilhante como o sol, e terrível como um grande exército com suas bandeiras, pois o que é ciumento de si mesmo é ciumento por sua fama e justa glória. O assunto é grande e profundo. Vamos provar que o compreendemos, caminhando com cuidado. E se alguém disser: por que você é tão preciso? Deixe ser essa a nossa resposta: eu sirvo a um Deus ciumento. Amém, queridos. Amém.